Olá, aqui é o Matheus Coelho, seja bem-vindo ao meu canal. O assunto de hoje eu vou falar sobre linguagem corporal em comunicação em público. Você já se perguntou qual que é a importância de a gente saber fazer os movimentos certos com as mãos, com os braços? Se eu devo ficar com os braços entrelaçados ou se eu devo ficar com os dedos cruzados? Mão no bolso pode? Então fique nesse vídeo que nós vamos falar sobre isso hoje. Mas antes disso, queria te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as futuras notificações das minhas postagens. A linguagem corporal ela é tão importante para um palestrante usar durante a sua apresentação quanto o conteúdo propriamente dito. Você conhece um palestrante enquanto ele está fazendo ali a apresentação, ele fica só parado, ele não faz nada com as mãos, não se movimenta durante a apresentação e você acha aquele momento muito monótono ou ele muito cansativo? Por isso é importantíssimo você saber usar as formas certas, fazer uma leitura do ambiente para você não cansar sua audiência visualmente. Para isso, a dica que eu queria te dar é que eu dividi a linguagem corporal gestual com as mãos em 5 etapas. A primeira etapa é chamada de gestos diplomáticos. Para você fazer um gesto diplomático, você precisa entender que aqui existe um quadrado mental e que você não deve sair dele, fazer movimentos muito espalhafatosos. Esse não é o objetivo no gesto diplomático. O gesto diplomático é em que seu braço fica um ângulo de 90 graus e você faz gestos delicados, cruzando uma mão na outra, só que não pode ficar durante muito tempo assim, fazendo movimentos de fechar a palma, movimentos de abrir a mão, mas esses movimentos que você consegue fazer com o braço nessa posição. Então lembre-se, quando estiver fazendo apresentações em públicos, em qualquer etapa, em qualquer tipo de plateia, use essa forma, porque ela é muito aceitável na apresentação. A dica número 2 de gestos são gestos com palmas voltadas para cima. Pessoas que pesquisaram, que estudam muito sobre comportamento não verbal, que estudam sobre comportamento visual, eles dizem que quando a gente se comunica com as palmas para cima, isso dá sinal de abertura, sinal de honestidade. Quando você estiver fazendo um pedido, quando você estiver fazendo uma apresentação sobre alguma solicitação, é recomendado você expressar o seu argumento, expressar sua fala com as palmas voltadas para cima. A terceira, que é bem semelhante a essa, são palmas voltadas para baixo. E aqui dá um entendimento de ser assertivo, de ser confiante. Então quando eu falo para você fazer isso daqui, ou se comunicar assim, olhando para a plateia, com a palma voltada para baixo, você está apresentando um argumento de forma assertiva, falando com ele da forma correta. Além disso, eu gosto de usar também um indicador. Eu uso o indicador quando eu estou apresentando um argumento que eu sou convicto para defender a minha ideia. Então, eu gostaria que você usasse essas dicas nas suas apresentações, pois você terá muitos resultados. Então, lembre-se de usar o indicador, pois ele sai da monotonia e quando você fizer isso, aumente seu tom de voz, porque aí você dá mais credibilidade à sua mensagem. Por fim, e não menos importante, a de número 5. E a de número 5 é um movimento amplo. Esse movimento amplo, que quando você faz movimentos mais abertos, saindo do ângulo de 90 graus, é indicado para ambientes maiores. Ambientes em que talvez tenha uma galeria, talvez tenha um pessoal sentado lá atrás, para você se comunicar com eles. Talvez quando você for dar um exemplo, é legal você fazer movimentos mais amplos, seja com a mão voltada para cima, voltada para baixo, ou indicador. E é interessante você levar em consideração que tem pessoas sentadas no fundo da plateia, tá bom? E para finalizar, a dica extra, que se você estiver pensando como eu posso melhorar minha comunicação não verbal. A linguagem não verbal a gente aprende vendo. Então eu aprendi e vi muitas, mas muitas palestras de bons palestrantes no TED, que é uma plataforma de compartilhamento de ideias, e eu te aconselho, quando você for assistir a palestra, desativar o áudio e apenas fixar os seus olhos na linguagem corporal do palestrante. Observa como ele dá passos durante a apresentação, como fica a face dele, como fica as mãos dele, se ele se apoia, porque assim você começa a anotar dicas. E essas são as 5 que eu anotei e pratico e recebo bom feedback, tá bom? Coloca as 5 em prática, se quiser se aprofundar mais, assista a palestra ou sobretudo leia livros também que são recomendados. Fica o meu abraço, desejo que você comunique sua ideia com o mundo e convença. Tchau, tchau.